A TV Tribuna recebe neste momento o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, Dr. Luciano Ramos, e vamos começar nossa conversa questionando. O Ministério Público propôs, o Tribunal de Contas do Estado aceitou uma inspeção na empresa Marca, especificamente com relação aos contratos da Secretaria Municipal de Saúde. O que vem a ser isso, doutor Luciano, e o que esperar dessa inspeção? Bem, primeiramente, obrigado pelo convite. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, considera absolutamente pertinente que se tenha esse espaço para exposição dos principais fatores de interesse público. E quanto a esta inspeção, que foi deferida ontem pela Segunda Câmara de Contas, a partir de uma operação do Ministério Público Estadual, que foi denominada de Operação Asepsia, houve uma intervenção na gestão de UPAs e IAMES da Prefeitura Municipal, e essa intervenção, que se concluiu em dezembro, detectou que uma série de serviços que eram prestados por um valor muito alto conseguiu ser realizado em um patamar bem inferior a este que até então vinha sendo praticado, coisa em valores superiores a 1 milhão, 1 milhão e meio, 1 milhão e 700 mil reais por mês, ou seja, valores bem significativos. E o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, considerou pertinente que o tribunal verificasse se esses valores até então pagos, até o momento da intervenção, que foi aproximadamente em agosto, no meio do ano de 2012, se esses valores não têm a sua pertinência de devolução ao erário. Então, por isso, foi deferida a inspeção especificamente quanto a esse objeto, o que não impede de, havendo informações de outras tantas irregularidades, também se ampliar esse objeto para essa apuração. Agora, doutor Luciano, a empresa Marca, a Associação Marca, ela também fez um contrato, não com a Prefeitura, mas com o governo do Estado. Eu refiro-me à administração do Hospital da Mulher. A administração essa que, inclusive, já foi alvo de auditoria da Secretaria Estadual de Saúde. O Ministério Público, junto ao TCE, tem acompanhado esse processo, esse relatório. Como é que vai atuar junto, desta vez, a esse contrato da Secretaria Estadual de Saúde com a Marca no Hospital da Mulher? Bem, em relação ao Hospital da Mulher, a própria CESAP verificou, a partir dessas implicações de uma mesma contratada pelo município do Natal e pelo Estado, no caso do Estado lá em relação ao Hospital da Mulher, fazer uma auditoria e verificar se os problemas que foram detectados na gestão em Natal também não se refletiam na gestão do Hospital da Mulher. Esse relatório foi concluído dessa auditoria, porém ainda não encaminhado ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Como há uma percepção de que o controle interno feito pela CESAP e o controle externo feito pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas caminham de maneira a trocar informações, de maneira a ter uma parceria profícua, acredito que esse relatório chegará em breve ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, e aí será feito um procedimento específico quanto ao Hospital da Mulher, em virtude dessas mesmas implicações a partir das conclusões feitas pela auditoria. Doutor Luciano, e falar em conclusão, o senhor hoje tem uma conclusão ou uma opinião já própria sobre esses contratos de terceirização para a administração de unidades de saúde, como ocorreu na Prefeitura e em Natal, como ocorre no governo do Estado? Bem, em relação aos contratos de terceirização, há dois aspectos que nós precisamos analisar. Uma coisa, conduzir toda a gestão de uma unidade hospitalar, de uma unidade de saúde em geral, por uma entidade contratada. Essa situação, inclusive, os tribunais superiores têm resistido bastante a esse aspecto, principalmente com essas instituições contratando atividade fim, né? Contratando médicos, contratando enfermeiros, etc. Então, o nosso caminho, o caminho do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, é verificar que este modelo não se adequa ao ordenamento. Além disso, a própria seleção
dessas entidades que estão fazendo isso deverá se adequar a 8.666, ou seja, a lei de licitações. Deverá haver um controle mais rigoroso quanto à seleção dessas organizações, dessas entidades. Esse é um dos aspectos. Porém, há também, em relação a essa terceirização, tem havido uma tendência à contratação de cooperativas. Então, não é só a gestão das unidades como tem sido feito. Também tem um problema quanto às cooperativas. Inclusive, há uma decisão recente da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, especificamente quanto a uma cooperativa, limitando a abrangência dessa cooperativa, no caso de anestesiologistas, em relação ao Estado, para não incorporar todos os profissionais dentro dessa mesma cooperativa e o Estado não ter uma outra opção de contratação senão esta. Então, também o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, vê com dificuldade essa situação, porque até o próprio TCU também já teve entendimento nesse sentido. Essas terceirizadas devem não serem contratadas diretamente. Caberá ao poder público contratar os estabelecimentos, quando faz convênios em relação ao SUS, quando faz os estabelecimentos que está previsto tanto na Constituição quanto na lei relativa ao SUS, e estes estabelecimentos deverão ficar responsáveis pela contratação dessas cooperativas, e não diretamente, como tem sido feito hoje, quer seja nesse convênio com o SUS, e quer seja também, e aí é uma situação ainda mais grave, para suprir carga horária dos servidores efetivos. Doutor Luciano, o Ministério Público propôs, o Tribunal de Contas do Estado aceitou, deferiu o pedido de uma tomada de contas especial na Prefeitura de Natal nos últimos 4 anos. Primeiro, é viável se fazer uma tomada de contas com uma dimensão dessa? E o que esperar desse trabalho? Essa foi uma provocação, um requerimento feito pelo procurador Carlos Roberto e acatado pela segunda Câmara de Contas, que é responsável pela Prefeitura do Natal, que considerou que há uma multiplicidade de fatos que ensejam uma atenção especial quanto a esta gestão. Agora, evidentemente, 4 anos é preciso estabelecer prioridades que serão objeto de verificação. Então, até ainda hoje tive uma reunião com o controlador-geral do município, Dr. Fábio Sarinho, e também com o procurador do município, Dr. Castim, para que possamos alinhar qual será esse cronograma dessa tomada de contas especial. Estão bem receptivos à importância dessa tomada de contas especial e haverá a verificação do que já é objeto de análise pelo próprio Tribunal de Contas, por exemplo, a própria questão da operação asepsia, a questão do precatório da ENASA. Então, são contratos que já estão no Tribunal de Contas. Então, nós precisamos que o controle interno ele volte as suas atenções para outros contratos que tenham essa perspectiva de que foram objeto de alguma irregularidade. Há diversas notícias, há diversos fatos, mas precisamos, a partir desse universo, traçar as prioridades e assim como a coisa tem sido feita. Qual é o prazo que a Controladoria do município terá para esse trabalho? Bem, essa proposta deverá vir do controle interno. O que o Tribunal de Contas fez foi, existe uma necessidade de fazer uma tomada de contas especial com uma especificação desses atos. Porém, na decisão não foi estabelecido um prazo fechado para essa conclusão. E nesse contato que eu tive hoje com o controlador, eu fiz referência que ele indique ao tribunal, de acordo com a realidade interna dele, ele relata até, inclusive, algumas dificuldades quanto ao pessoal, que é natural, a gente sabe essa realidade, verifique qual o cronograma que ele pode estabelecer para já, em relação ao relator dessa tomada de contas especial, se estabelecer esse prazo. Mas eu acredito que, no mínimo, 30 dias seja necessário para ter os primeiros resultados dessa tomada de contas especial. Doutor Luciano, vamos falar de carnaval, mas não da folia.
mas de uma recomendação feita pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado para que as prefeituras priorizassem os recursos à questão da calamidade e não da folia. Essa decisão, essa recomendação do Ministério Público foi alvo de alguns questionamentos, de polêmicas. O que o Ministério Público pretende com a recomendação para que os prefeitos evitem gastos no Carnaval? Bem, e aí, como até já havia destacado, a importância dessa comunicação, a importância da compreensão de qual é o papel nessa situação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dos gestores e dos envolvidos nessa situação. Bem, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ele é responsável por fiscalizar a regularidade destas despesas. Ele não é responsável por autorizar ou desautorizar a realização de gastos. Porém, como ele irá fazer o controle desses gastos de antemão, ele já está dizendo quais são os parâmetros de fiscalização que ele vai utilizar. E o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, de maneira clara, não considera razoável que em um momento em que há uma calamidade pública, haja gastos com festejos, quer seja carnaval, quer seja qualquer outra festa em geral, em detrimento dessa situação de calamidade que deverá ser combatida com prioridade. Então, à medida em que se verifique que haja gastos com essas festas, com opção por carnaval, em que não há uma justificativa nem quanto ao retorno financeiro para o município. Então, o município está simplesmente dando prioridade a algo que ele não vai ter, em contrapartida, um retorno financeiro disso. E com prejuízo para o combate à seca, então, dentro da ótica do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, não é razoável e, portanto, é irregular esse gasto feito nesse contexto. Agora, isso não significa que determinados municípios não tenham uma realidade própria que consigam realizar essa situação, essa festa, sem comprometimento do combate à seca. Tudo é uma questão de comprovação de que esta situação é possível. Agora, doutor Luciano, o Carnaval é apenas uma festa. Os municípios, os prefeitos, eles também dispensam recursos para festas de padroeira, para grandes shows. É razoável, em um ano de calamidade e de seca, esses gastos com shows e aí afora o Carnaval, doutor Luciano? Então, essa mesma lógica vale para todos os festejos. Inclusive, essa recomendação não é uma recomendação nova do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Desde junho de 2012, temos a recomendação de que, enquanto permanecente este estado de calamidade, não deverá haver estes gastos com festas em geral, de padroeiras. À época, o São João também houve uma contenção desses gastos. Então, isso, enquanto permanecer esse estado de calamidade, e foi renovado o decreto relativo à calamidade em outubro, e está em vigor ainda essa situação, então deve haver essa contenção. Por quê? Quando um determinado ente municipal, ele se encontra nesse estado de calamidade, ele tem, de um lado, bônus por essa situação. Então, o governo federal tem uma série de políticas que dizem respeito a essa situação de estado de emergência, Bolsa Safra, quebra em relação à estiagem. Tem uma série de benefícios que o município acaba compensando essa situação de calamidade, mas ele tem outros ônus. E também a gente tem que verificar esses ônus. E em relação a essa situação, você não tem como verificar como razoável, ao invés de direcionar recursos para suprir a necessidade primordial, haver esses gastos com carnaval, festa de padroeiro ou qualquer outra festividade. Doutor Luciano, quase todos os dias no Diário Oficial são publicados decretos de calamidade ou de emergência. Está havendo um exagero dos novos prefeitos no uso desse instrumento? Bem, especificamente quanto a exagero, generalizadamente, ainda o Ministério Público não verificou esta situação. Mas há uma cautela do Ministério Público, porque, como eu falei, como há ônus e bônus nesse estado de emergência, muitas vezes há uma precipitação para
se considera esse estado de emergência tão somente visando o bônus que se terá com isso. Bônus aqui com todas as ressalvas possíveis. Imaginar que, como se está em estado de emergência, haverá flexibilização da lei de licitações, haverá contratações por dispensa e muitas vezes essa situação prepondera em relação a outras consequências desse estado de emergência. Então, o fato é que a nossa cautela tem sido não só analisar o decreto de emergência, mas sim todas as consequências dele, quer seja quanto a esses ônus que eu coloquei, quer seja quanto, por exemplo, dispensas de licitações, que são oriundas desse decreto de emergência, mas que não têm pertinência com a solução desse problema urgente, específico, que gerou o decreto. Mantém-se o prazo 31 de janeiro para os prefeitos apresentarem aquele relatório da gestão anterior, doutor Luciano? Isso. O Tribunal de Contas, já no período de transição entre as gestões, teve a preocupação de fazer uma regulamentação como os novos gestores deveriam se portar diante da realidade administrativa que eles encontraram. Por quê? Em muitas oportunidades, os gestores que sucediam não encontravam documentos, não encontravam comprovações de determinadas despesas e depois tinham dificuldade, quando questionados pelo Tribunal de Contas, de justificar estes gastos. Para que essa situação não seja projetada para o futuro, o Tribunal de Contas especificou o dia 31 de janeiro como data para se emitir um relatório dando a exata situação em que a administração municipal foi encontrada pelo atual gestor. E com isso, o Tribunal de Contas ele vai ter a possibilidade de, se for o caso, buscar responsabilização de gestores anteriores que nessa transição não tenham se conduzido como deveriam. A TV Tribuna conversou com o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado. Doutor Luciano Ramos, obrigado por sua participação. Obrigado. E você já sabe, todas as notícias da política estão no blog Panorama Político, no portal da Tribuna do Norte, no www.tribunadonorte.com.br/Panorama Político. Os melhores momentos desta entrevista você pode ler na edição deste domingo da Tribuna do Norte.